Glória a Deus. Eu coloquei como tema hoje a sua visão. Fala, a minha visão. Porque é um negócio interessante. Você vê que cada um vê ou entende de uma maneira, cada um se comporta, né? E eu queria perguntar, como é que você tem se comportado com o que você vê? Já reparou que duas pessoas olhando para a mesma coisa, muitas vezes têm visões ou comportamentos diferentes? Eu vi uma vez um cara brincando, né? Ele pegou um copo assim, e o copo estava pela metade, e ele deu para uma pessoa lá, o pessoal de vendas é terrível, né? Falou para ele, o que é que você está vendo aqui? E ele falou assim, eu estou vendo um copo meio vazio. E aí mostrou para o outro, que era um cara mais determinado e tal. Ele falou, eu estou vendo um copo meio cheio. Quer dizer, tem pessoas que preferem olhar o vazio do copo. Tem pessoas que preferem olhar e ver o que ela tem de bom naquele copo. Então a visão das pessoas são totalmente diferentes naquilo que elas olham. Tem uma historinha antiga aí, que também conta-se, coisa de vendedor também, né? Que eles falam, né? Que pegaram lá uma empresa de sapatos e mandaram alguém para um lugar inóspito, um lugar lá, vamos falar, na parte mais ruim da África. E esse vendedor, quando chegou lá, ele mandou um relatório para o patrão dele. E disse assim, olha, nem adianta mandar ninguém para cá, mandar produto para cá, porque nessa cidade que eu estou, ninguém usa sapato. Não tem ninguém aqui com calçado. Então fábrica de sapato aqui não vai dar certo. E aí é que ele voltou. Aí ele mandou um outro. Mandou esse outro, que era um outro vendedor bom, mandou ele lá. E aí ele faz um outro relatório. E esse outro diz o quê? Olha, vamos montar uma filial aqui, fazer um grande estoque, porque aqui ninguém tem sapato. E aí você entende a diferença. Um foi lá e falou, ninguém tem sapato, nem traga a fábrica. O outro falou, olha, ninguém tem sapato, pode montar que aqui nós vamos arrebentar e vender. Quer dizer o quê? Como é a tua visão? Como é que você tem enxergado? Fala para a pessoa lá, como é que são os teus olhos? Tem gente que é negativista ao extremo. Não é assim? Ele já olha achando que vai ser derrotado. Ele já olha achando que não vai alcançar. Ele já olha achando que não tem como mudar. A vida está difícil, as coisas lá fora estão tão difíceis. Ele não pensa assim, se lá fora tem poucos empregos, eu tenho que ser melhor, porque vai sobrar um emprego para quem for melhor, não para quem for pior. Aí ele já vai pensar, não, é melhor nem tentar. Melhor nem gastar o dinheiro da condução. Melhor nem tentar estudar, nem fazer curso. Melhor nem preparar, porque está ruim demais as coisas. Espera aí, como é que estão os teus olhos? Tem gente que quando olha para Deus vê um cobrador. Sim ou não? Não, cuidado com o que você faz, que Deus vai pesar a mão. Deus vai pegar, Deus vai quebrar, vai picar, depois vai fazer pó e ainda vai cuspir em cima. Mas tem gente que quando olha para Deus fala, eu tenho alguém que me ama tanto, amou de tal maneira que enviou o filho dele unigênito, para que viesse essa terra em carne e em sangue, morresse, fosse crucificado, né? Morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, e hoje está lá para interceder por mim. Como é que pode dar alguma coisa errada? Como é que pode não acontecer? Se esse Deus pagou um preço tão caro para me levar para a presença dele, como é que não vai dar certo? Então como é que está o seu coração? Como é que você tem se comportado com aquilo que você vê? Deixa eu ler aqui um trecho da Bíblia para você. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Olha para o irmão do lado e vê o que você está vendo aí. O que você está enxergando aí? Alguém derrotado ou alguém vencedor? Alguém caído ou alguém em pé? Alguém com sorriso ou alguém rostinho de maracujá? Quem é que está do seu lado aí? Porque às vezes nós olhamos e falamos, espera aí, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Porque se eu estou dentro da igreja, se eu estou no lugar onde a palavra de Deus se manifesta, se eu estou no lugar onde a adoração chega ao céu, se eu estou no lugar onde Deus se move para trazer cura, libertação, restauração, transformação, então eu estou no melhor lugar do mundo. Se eu estivesse no estádio do Corinthians, não ia estar tão bom. Se eu estivesse no estádio do Palmeiras, não ia estar tão bom. Se eu estivesse no cinema, não ia estar tão bom. Se eu estivesse no melhor shopping do mundo, não ia estar tão bom. Por quê? Porque eu estou no lugar onde Deus se manifesta. Fala para o irmão do lado, você entendeu?
Porque aí se ele olhar para você com aquela carinha triste e caída, você já põe a mão na testinha dele e sai em nome de Jesus. Fala assim: deixa o meu amigo voltar, eu quero o meu amigo. Olha o que diz aqui, 2 Reis, capítulo... É brincadeira, tá? Antes que alguém expulse o demônio de alguém, é brincadeira. 2 Reis 6,14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você já percebeu? A gente olhou para cá e falou assim: olha que diferença, quando um vai olhar e quando o outro vai olhar. O primeiro foi olhar, enxergou lá fora o inimigo. Aí volta, diz pro profeta: profeta, sabe correr? Se prepara, você vai precisar. Sabe se esconder? Se prepara, você vai precisar. Aí muda, o profeta vem. E aí o profeta vai lá fora e já vê o quê? Outra coisa. Já vê a manifestação de Deus. Quando nós vamos chamar assim, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Nossas atitudes, elas declaram como está o nosso coração. Quando eu falo coração, eu estou falando alma. Por quê? É uma representação. O homem é feito do quê? Corpo. A alma guarda os sentimentos. Então quando eu falo coração, eu estou falando os sentimentos. Então nossas atitudes declaram como está a nossa alma, o nosso coração. Se está cheio de medo, está cheio de dúvida, está cheio de maldade, está cheio de dívidas, de interesse das coisas do mundo, ou está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de ensinamentos de Deus, cheio de coragem, cheio de misericórdia. Sua alma, seu coração vai definir quais serão as suas atitudes, ou contra ou a favor. Então, como está o seu coração? Nós começamos a ver as pessoas, e através daquilo que a palavra de Deus diz, nós vemos quantos estão lutando, mas lutando dentro daquilo que conhece pela palavra de Deus, não lutando simplesmente por aquilo que o físico dele determina. Não é o físico, é exatamente o espírito, porque nós acreditamos na fé. A fé é o quê? Firme, fundamento, não vejo, mas espero. Então peraí, eu tenho que agir, porque diz que eu tenho que agir pela fé, e a fé é contrária ao que eu vejo. Então nós, quando queremos a manifestação de Deus, nós temos que aprender a lidar com a manifestação de Deus. Nós temos que aprender a lidar com as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Eliseu nasceu profeta? Não. Diz que Elias passou por ele, encontrou ele arrumando lá, cuidando da terra do pai dele, e foi até lá e lançou sobre ele a sua capa. Ali ele se converteu. Antes disso ele era apenas um trabalhador, apenas um operário, apenas um agricultor. Mas ali houve uma mudança na vida dele. Ou seja, se Eliseu pôde se converter ao ponto de viver os milagres, você também pode. Fala para o irmão do lado: você também pode. Se Eliseu pôde, por que você não pode? Você começa a entender a diferença? Jesus naquela época existia? Não. Jesus naquela época, não aqui na terra, né? Lá no céu tudo bem, mas não aqui. Ainda não existia esse ensinamento básico, ainda não se ensinava tudo o que nós aprendemos, que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a terra. Não, naquela época era muito mais complicado, muito mais difícil. Mas mesmo assim ele está lá como um profeta, fazendo o dobro dos milagres que Elias fez. Quantos milagres Elias fez? 8. Se ele fez o dobro, quanto ele fez? 16.
Então nós vemos, espera aí, não era alguém que nasceu em berço como profeta, não era alguém que estava tão preparado para isso. Mas então por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele entendeu e seguiu todos os critérios que foram ensinados. Ele andou com Elias não muito tempo, mas o tempo que ele andou com Elias, ele se preparou, ele entendeu, ele participou e ele recebeu essa manifestação do Espírito de Deus na vida dele. Foi ungido para isso. Nós precisamos estar preparados para deixar Deus operar. Então, sua alma, seu coração definirá quais serão suas atitudes contra ou a favor. Olha o que fala o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha, portanto, vamos pensar aqui. A luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nós precisamos não permitir a visão contrária ao poder de Deus. Nós precisamos não permitir que nada venha roubar a nossa direção. Você, quando lê a Bíblia, vê que muitos milagres aconteceram desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, mas todas as vezes foi por fé, todas as vezes foi por acreditar no poder de Deus e colocar em pauta, ou colocar em ordem, em funcionamento aquilo que Deus dava. Por isso nós não podemos deixar que essa luz venha a se escurecer. Nós não podemos viver como o mundo vive. Você é cristão? Sim ou não? Então, se você é cristão, tem que viver como o quê? Cristão. E aí nós temos que ser o quê? Discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, temos que fazer o que Ele ensinou. Então eu preciso mudar o meu perfil. Eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso olhar para situações e, ao invés de enxergar a derrota, lembrar que alguém que peleja a minha causa, e esse alguém é mais do que guerreiro, é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que reina. Ele é Deus. Ele é pela tua vida. Se Ele é pela tua vida, qual é a tua condição de derrota? Nenhuma. Mas quando é que então por que é que acontece que eu me perco? Porque eu não entendo, eu não sigo, eu não estabeleço. Quando nós olhamos para Saul, Saul não era o escolhido de Deus. Ele acabou sendo escolhido de Deus. Ele não era de uma família de reis, porque nem existia rei naquela época. Ele foi o primeiro rei. Então o que aconteceu? Deus separou Saul para fazer ali o trabalho, para ser o capitão de Israel, para poder orientar Israel. Como eles queriam um rei, ele deu um rei a eles. Estava tudo ótimo, estava tudo bem. Mas de repente, num dado momento, Saul escolhe não obedecer a Deus, escolhe não seguir a palavra de Deus, e ali ele perde aquilo que ele tinha recebido. Deus só tirou essa condição dele porque ele foi irresponsável naquilo que estava determinado a ele. Mas apóstolo, será que ele não sabia? Não, o profeta tinha falado para ele, tinha orientado ele como era para ele fazer. Na guerra que ele ia, ele tinha que matar todos, não deveria ficar com nada, estava tudo já estabelecido. Mas daí, algumas pessoas falaram com ele, e ele ficou pensando, e ele resolveu trazer os animais, e trazer também o rei, porque era um sinal de status. Quando eles ganhavam uma guerra, eles traziam o rei, colocavam ele embaixo da mesa, cortavam os polegares dele, para que ele ficasse numa situação de submissão, e todos soubessem o tamanho do poder que ele tinha. Ele quis honrar a si mesmo e desonrou a intimidade dele com Deus. Por isso ele perdeu o reinado dele. Agora, para nós, se nós ouvimos o profeta, se nós obedecemos a palavra de Deus, o que resta para a gente é a vitória, é a realização, é o poder, porque nós sabemos o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Então está em nós, nós precisamos usar isso de uma forma especial. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? A Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não dá para esconder. E ele fala mais, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, peraí, você é a luz do mundo, você tem que mostrar, foi chamado para isso. Amados, você sabe, o salmista fez uma declaração pesada: Senhor, na sepultura, quem te glorificará? Ele estava dizendo para ele assim: Deus, não deixa eu morrer não, porque se eu morrer, acaba, e eu não vou te glorificar. Eu quero viver para dar glórias a ti, para servir de testemunho para as pessoas. Será que você tem pensado assim da sua vida? Ou você tem achado que você só vai ficar bonitão, vai ficar com dinheiro no bolso, vai ter o carro novo, mas não tem entendido que tem algo mais junto com você? Agora você é representante do céu, agora você é reconhecimento de Deus na terra. Agora, quando você vence, você dá glórias àquele que te enviou, àquele que te salvou, você dá glórias a Deus. Então a nossa oração deve ser diferente agora. Senhor, queremos sim ser testemunhos para as outras famílias, queremos sim ter o nosso casamento restaurado e ministrar nos casamentos com problema, queremos sim ser curados, para ir lá aos enfermos e testemunhar e curar os enfermos, queremos prosperar, porque vamos mostrar que o Senhor é o Deus da prosperidade. A oração é outra, porque eu sou luz. Diga: eu sou luz. Dá para esconder a luz? Diz que não. Diz que luz e trevas não se combinam. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Não dá, acendeu a luz, você enxerga. Então agora você é luz. Aonde você chega, as coisas vão ser diferentes. Você vai dissipar as trevas. Você vai liberar os caminhos. Você vai ser uma promessa, uma palavra de restituição, de restauração, de transformação, de prosperidade. Você vai chegar nos lugares e quando chegar, não vai ficar encolhido, não vai ficar amuado, não vai ficar de cabeça baixa, mas a tua boca será uma boca profética. A tua declaração será uma declaração de realização, de autoridade, porque você vem da parte de Deus. Diga: eu sou luz. Então eu preciso entender que quando eu chegar nos lugares, eu não abaixo mais a cabeça. Eu também não vou ficar com o nariz empinado para cima, porque ninguém gosta de gente chata, orgulhosa. Mas eu vou andar na horizontal, olhando olho no olho, porque eu tenho uma convicção: o Senhor dos Senhores é pela minha vida. Para Shorecai, o poder dele está sobre mim, e a vitória dele já me foi declarada, né? Você, cristão, verá os problemas de forma diferente, porque você é luz, e onde a luz não se evidencia as trevas. Você vai começar a ensinar as pessoas a mudarem. Você tem algo especial com Deus para grandes realizações. Olha, duas formas diferentes de avaliar a mesma visão. Aquele homem, o auxiliar do profeta, que também vivia a palavra junto com ele. Mas olha que interessante, ele estava dentro da mesma casa onde andava o profeta. Ele era auxiliar do profeta. Mas quando ele chegou na porta, ele só viu o inimigo, só viu o exército adversário. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não ampliar a tua visão, se você não abrir os teus olhos espirituais, se você não se preparar para as coisas grandes de Deus, você vai estar dentro da igreja, mas com a visão de quem vive lá fora. Você precisa mudar. E quando nós olhamos, nós vimos que essa mesma porta, porque Eliseu foi na mesma porta, diante ou dentro da mesma casa, olhando para o mesmo lugar. Só que um olhou e viu o exército inimigo, o outro olhou e viu que existia um enorme exército, um exército tremendo de anjos guerreiros do Senhor à disposição dele. Como é que você está olhando, meu querido? Como é que é a sua família, a sua casa, seu projeto, suas necessidades? Como é que é o seu trabalho, a sua empresa? Com que olhos você está olhando? Não, o povo disse que agora vai cair a casa, agora isso, agora aquilo. Irmão, para. O mundo jaz no maligno, mas você vai ter que dizer para você mesmo: eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo, eu não sou do mundo, eu pertenço à cidade do céu, eu tenho cidadania lá com o Senhor, eu estou aqui de passagem, aqui eu sou turista, eu não pertenço a esse lugar. Você vota lá nos Estados Unidos se você é brasileiro?
Não, você volta aqui. Mas por quê? Porque esta é minha terra. Lá eu estou de passagem. Lá você paga os impostos, lá imposto de renda e outras coisas. Não, eu pago aqui. Mas por quê? Porque esta é minha cidade, este é o meu país. Lá eu estou de passagem. Se você entender isso, o mundo jaz no maligno. É verdade, mas eu não sou do mundo. Eu estou passando pelo mundo. Eu tenho uma promessa de vida eterna. Eu tenho uma promessa de viver e reinar com Cristo. Eu tenho uma promessa de liberação. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho algo forte. Eu tenho o cheque especial do céu. Eu estou debaixo de um Deus que é dono do ouro e da cura. Ele cura, liberta, liberta, restaura, restaura, transforma, transforma. O maior exército quem é? Dele. Estou guardado e muito bem protegido, porque eu não sou daqui, mas eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho alguém que cuida de mim. Se você não abrir a sua mente para isso, vai ser difícil. Eliseu também viu o inimigo, tá? Não quer dizer que Eliseu não viu o inimigo. Quando ele olhou, ele viu aquele exército lá fora, mas ele não se apavorou nem se preocupou. Por quê? Porque ele sabia que mais eram aqueles que estavam por ele do que o exército inimigo. Ele sabia o que estava acontecendo ali não era algo para derrubar ele. Ele sabia que Deus estava lutando pela vida dele, estaria acompanhando ele todo o tempo. Você acredita que Jesus morreu na cruz por sua causa? E agora você acha que Jesus vai largar você na mão depois que ele pagou um preço caríssimo por você? Você imagina isso? Tem gente que acha, irmão, sabe? Tem gente que, como diz lá, comprou lá uma comida super cara, foi no mercado, lotou 5 carrinhos, trouxe, colocou tudo em casa, depois senta na sala e fica passando fome. Aí você fala, o que aconteceu, cara? Alguém pagou o preço, pagou, está lá na cozinha. E por que você não vai lá e pega o que é seu por direito e por herança? Por que você não acredita que Jesus Cristo é o Senhor? E entra na dimensão dele, fica debaixo da sua cobertura e recebe tudo que é teu por herança, que não é pouco. Porque ele promete que estará contigo até a consumação dos séculos. Quer dizer, não vai te deixar nunca, não vai te abandonar nunca, e vai te fazer vencedor sempre. Então está na hora. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Eu já estava pensando que não tinha cristão aqui, mas eu já descobri que tem alguns. Glória a Deus por isso. Agora nós deparamos com uma situação inusitada. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está. Você percebe? Quando eu fico vivendo o mundo, quando eu fico assistindo só a televisão, né? Às vezes eu estou lá assistindo o Cidade Alerta, ou não sei o que passa lá? Morte, 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 morte. Mulher, lá tudo que a mulher apanhou. Lá tudo que é rapaz, lá não sei o que, ou é gay, ou é lá, eles não colocam nada dizendo assim, e hoje estamos tranquilos, porque hoje diminuiu muito o número de pessoas que sofreram qualquer tipo de coisa. Não, porque o que vende para eles o jornal é isso. Agora, quando eu assisto isso uma vez ou outra, beleza, não tem problema nenhum. Mas quando eu faço isso daí, algo cotidiano, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, meu coração vai estar cheio do quê? Morte, estupro, roubo, lascívia, e vai. Aí o que vai acontecer? Eu não vou acreditar em muita coisa, eu vou achar que tudo vai acabar mal, nada vai acabar bem. Mas e quando eu começo a ler mais a Bíblia do que assisto as televisões? Os televisores aí, o que vai acontecer? Eu começo a olhar e ver que Deus ainda faz milagres. Eu começo a olhar, como um irmão outro dia falou, não, eu à noite liguei a televisão, eu estava passando lá, era 2 da manhã, Universal, eu estava assistindo e vendo os testemunhos que estavam contando. Nossa, vi cada testemunho e tal. Aquilo vai fazer o quê? Fortalecendo o seu coração. Para quê? Para lembrar que Deus ainda é presente, que o mesmo Deus continua, que Ele não parou, Ele não é uma fantasia, Ele não é do passado, Ele é atual mais que nunca e está disposto a fazer tudo de novo se for preciso para a vida de cada um de nós. Então eu preciso abrir meu coração e falar, não, o que precisa ser cheio, meu coração, é das coisas de Deus, é dos testemunhos, é das realizações, por piores que pareçam, Deus ainda vai fazer milagres, e se eu acreditar, vai ser na minha casa, vai ser na minha família, vai ser nos meus amigos, vai ser na minha empresa, vai ser no meu trabalho.
Deus pode todas as coisas. Por isso, duas pessoas podem ver a mesma coisa fisicamente, mas fazerem declarações totalmente diferentes, porque uma está falando daquilo que ela acredita, e o outro começa a falar depois daquilo que ele acredita. Ou seja, no que é que nós acreditamos? No que é que nós queremos viver? Aí eu separei essa palavra em 3 itens. Primeiro, ausência de intimidade com Deus. Olha como age. Aquele que tem seu coração voltado apenas para as coisas materiais terá grande dificuldade em lidar com situações complicadas. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite, cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ali, ele em momento algum parou para orar, parou para falar com Deus, parou para acompanhar. Se Deus colocou ele junto com um profeta que tinha feito milagres e que estava fazendo coisas grandes, e eles eram, como diz, eles jogavam ou derramavam água na mão de Elias, né? Eliseu derramava água na mão de Elias, ou seja, ele estava debaixo de uma palavra, de uma unção, de uma determinação profética. Elias foi um grande profeta? Ele falou: não vai chover, choveu? Não. Quando ele falou: agora vai chover, choveu. Ele fez coisas lá tremendas, né? E a cada passo dele foi coisas maiores, e Eliseu vinha embaixo dele, foi ungido por ele, recebeu a unção da vida dele, né? De Elias, de Eliseu. Agora ele está junto com este tremendo homem, e ele espera o quê? Engano? Ele espera o quê? Que vai ter que fugir? Ele espera o quê? Que ele não vai ter coragem? Elias enfrentava Acabe todas as vezes, e Acabe ficava muito nervoso, mas não tinha coragem de atacar Elias pessoalmente, porque ele sabia que ele não estaria enfrentando o profeta, ele estaria enfrentando diretamente a Deus. Ele sabia, ele era o rei de Israel, ele sabia muito bem que ele podia estar com comportamentos errados com a esposa dele, com as coisas dele, mas que quando ele se pusesse ali, a coisa podia ficar bem ruim para o lado dele, porque sabia que o profeta de Deus tem autoridade de Deus, proteção de Deus. Segundo, presença de Deus no coração. Então, o primeiro, ausência de intimidade. Vê o que? As coisas físicas. Vamos ver na presença de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, como eles reagem. E disse-lhe: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, a hora que você olha a diferença, Eliseu podia ter ficado nervoso, podia ter falado qualquer coisa. Ele falou: não, fica tranquilo, nós estamos garantidos. Mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Ele, poxa, deve ter pensado assim: mas que loucura é essa? Que ele está falando, né? Não é uma convicção de momento a de Eliseu, porque Eliseu vivia isso diariamente. Fala para a pessoa do lado: você vive isso diariamente? Você tem o coração aberto para a voz de Deus? Para os sinais de Deus? Ou você é daquele povo que Deus só na igreja, né? Ou no filme lá, quando vai assistir os filmes lá de Jesus? Nossa, quando a gente assistiu com o pessoal aquele filme de Jesus, o pessoal chorou tanto, mas 2 dias depois eu vi gente lá que estava cometendo pecado. Eles viram Jesus na cruz, nossa, doeu muito o coração, que fizeram com ele, meu Deus. 2 dias depois o pessoal estava fazendo coisas erradas. Então quer dizer o quê? Que aquele momento era um momento o quê? Só na alma, só do lado de fora, não entrou lá dentro, não fixou, não atingiu o seu espírito, não colocou nele o desejo de ser um cristão autêntico, de olhar e falar assim: uau, o que Jesus fez por mim é caro demais, o preço que ele pagou pela minha vida, ninguém vai ter coragem de pagar, eu vou valorizá-lo mais. Então, nós precisamos mudar essa configuração. Se você espera a dificuldade chegar para depois buscar a Deus, com certeza serás fraco. Se você espera, vou falar de novo, se você espera a dificuldade chegar para depois buscar a Deus, com certeza você vai ser fraco. Olha o que diz em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Quer dizer o quê? Eu não me preparo no dia que eu estou com problema.
eu vivo preparado. Todo dia eu oro, todo dia eu busco, todo dia, ai, mas como eu queria curar essa pessoa que está aqui do lado. Começa, meu irmão, já bem antes. Ou se converteu, me converti, então eu quero ser uma pessoa que vai evidenciar a cura. Então procura a pessoa enferma, impõe a mão e determina a cura. Diga: no nome de Jesus, receba a cura. Comece a declarar, porque é nessa posição que Deus vai usar a tua vida, fortalecendo você de uma forma especial, para ter coragem, determinação e autoridade para essa realização. Não é no dia em que eu precisar, não, faça isso como cotidiano, direto, todo dia. Temos que ter uma vida de intimidade e realização com o Senhor. Terceiro, ministrar a fé. Quem tem visão, tem intimidade com Deus, tem facilidade de ministrar a fé. Olha o que ele fala: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que vejam. Eliseu não falou assim: Senhor, pega lá fora aquele monte de exército lá, mata um por um, derruba todos, quebra as pernas deles, faz vir fogo do céu, consome todos. Ele não precisava disso, porque ele sabia quem estava guardando ele. Ele queria mesmo é que o jovem enxergasse o que ele já estava vendo. Por isso ele falou, orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos. Ele não foi lá fora falar: ataca eles, mata eles. Não, abre os olhos do meu diácono aqui. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí que ele viu: uau, nós estamos bem demais na fita, nós estamos tranquilos. Amado, quando você anda pela carne, quando você olha, você vê desemprego, você vê aflição, você vê dificuldades, você vê uma porção de coisas. Mas quando você olha nos olhos do Espírito, talvez você vai começar a enxergar que Deus está querendo falar com o teu coração, está querendo mover a tua vida, está querendo empurrar você para uma dificuldade, não, para uma liberação, está querendo levar você para crescimento, está querendo que você saia daquele empreguinho safado e vá trabalhar num lugar de prosperidade, está querendo tirar o peso dos seus ombros e dar você a liberdade. Só que a gente se agarra tanto que a gente: não, me tira daqui, mas esse salário não está pagando as suas contas, mas é tudo que eu tenho, não me tira daqui. Ele fala: sai daí. Tem que ter mudança. A primeira coisa que vem para a gente é o medo de perder, mesmo que aquilo que nós vamos perder não seja bom. É ou não é? Quando você entende isso, você começa a entender porque Deus às vezes empurra as suas coisas para fora. Eu lembro, eu saí da empresa lá, o período lá do primeiro ano, e de repente chegou lá: olha, você vai ficar 1 ano desempregado. Eu falei: que é isso? Isso é profeta do capeta. Já pensou alguém vir para você e dizer: você vai ficar 1 ano desempregado? Você já está desesperado, se converteu aí, né? Faz tanto tempo. E aí a primeira coisa que vem é o medo. Aí eu fui orar, Deus falou assim: você vai ter um supletivo. Eu falei: cara, mas ficou pior. Se agora eu vou ter que me matar. Aí ele falou: eu quero falar com você. Aí eu comecei a ir para a igreja todo dia de manhã cedo. Eu levava as crianças lá para a escola, eles entravam às 7 horas, 7h30, um negócio assim. Eu já saía de lá, ia direto para a igreja, abria a porta, ficava sozinho, de joelho no altar, todo dia, das mais ou menos 7h30, 8 horas, até mais ou menos 11h30, 15 para meio-dia, lá de joelho no altar, todo dia, de segunda a sexta, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia lá de joelho. Passou um tempo lá, não acontecia nada. Eu orava, chorava, rolava, sentia a presença de Deus. Mas eu falei: Deus, o que o Senhor quer comigo? Até o dia que Ele falou: pega papel e caneta que você vai saber o que eu quero de você agora. Eu pensei que era alguém falando, procurei, não tinha ninguém no lugar, procurei, aí achei a caneta, achei o papel, e Ele começou a falar: é assim que vai acontecer na sua vida e na sua igreja. E falou tudo. Eu escrevi tudo, e tudo aconteceu, nada se perdeu. Agora veja bem, irmão, será que se eu estivesse trabalhando eu ia prestar atenção nele? Nem eu nem você, não é verdade? Por quê? Porque nós sempre temos algo muito importante para fazer, e nós temos coisas tão importantes que elas nos tiram da direção e nós não sabemos nem o que acontece depois. Então ele tinha que me parar e segurar
para que eu parasse um pouco, acalmasse o meu coração, que era agitado. Hoje não, eu sou calmo, né? Eu sempre fui agitado, e de repente, como é que ele ia falar comigo? Como é que Deus quer falar com você? Como é que Deus quer trocar o seu carro? Como é que Deus quer mudar a sua vida? Quando Deus queria me dar um carro novo, roubaram o meu, na época, né? Eu fiquei muito estressado, eu falei, não é possível. Mas foi onde chegou um carro zero, com todos opcionais, é coisa maravilhosa. Aí eu não entendia, por quê? Mas era porque Deus falava assim, para de ficar com essa tranqueira, e eu não entendia. Quando ele começou a falar para a gente mudar de casa, a gente também não queria entender, a gente ia e voltava, até o dia que roubaram a segunda vez, a gente derrubaram a bispo e tal. Aí nós falamos, não, agora a gente vai. Isso já tinha passado anos, agora a gente vai. Agora ele teve que empurrar, ele teve que fazer a gente passar uma aflição, mais uma vez, já tinha passado uma, passar duas, para poder entender o que? Eu quero mudar a sua vida, dá licença. Dá para você dar licença para eu prosperar a tua casa? Dá para você dar licença para eu colocar coisa melhor na sua vida? Você dá licença? Já pensou, irmão? Quantas coisas você não bloqueou com a sua falta de fé? Quantas vezes você não impediu Deus de operar coisas tremendas porque você não acreditava? E até quando Ele te empurrava, você agarrava na porta com aqueles gatos. Não saio. Vou morrer, mas vou morrer aqui. Não, querido. Eu ia falar jumento, olha. Não, querido, sai. Vai para fora. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Por quê? Porque nós somos teimosos, irmãos. Quando você se aperta financeiramente, a primeira coisa que você faz é procurar um lugar para pedir dinheiro emprestado. A última coisa é você ajoelhar e falar com Deus. O irmão falou aqui que se nós formos dizimistas fiéis, nós podemos fazer prova de Deus. Se nós formos, então se eu sou fiel, eu não precisava ir procurar o agiota, não é verdade? Se eu sou fiel, eu não precisava procurar o gerente do banco, eu precisava procurar quem? E quem eu procuro? O gerente do banco. Meu irmão, pode falar a verdade. Que tem de gente que já vai lá, entra no especial, vai lá, pede um empréstimo, vai lá, faz não sei o quê. Não, mas é porque a situação me levou a isso. Depois a gente vê o testemunho de gente aí que estava devendo muito, chega lá numa negociação de uma forma não muito bem feita, mas foi lá e pagou 10%, 15% do valor da dívida. Aí falou, olha Deus maravilhoso aí. Por que Deus já não pôde operar no começo? Porque eu não quis. Porque o mesmo Deus que operou naquela hora podia ter operado no princípio. Só que de repente nós estamos esquecendo disso. A fé é uma ferramenta especial para os filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Então é para você. A fé estabelece o quanto você se desenvolveu no seu relacionamento com Deus. Ela estabelece, ela declara o quanto você se estabeleceu, o quanto você acredita, o quanto você vai se jogar lá para Deus fazer. Porque a fé é como uma escada, deve ser subida degrau por degrau, e nunca devemos parar. Por que ele fala degrau por degrau? Eu escrevi degrau por degrau aqui. Por quê? Porque quem quer subir de 4 em 4, de 5 em 5, às vezes tropeça e cai e se machuca. Eu quero sair aqui, eu ia fazer, de repente comprar um carro. Eu tenho um carro lá de, vamos falar, 15 mil reais. Aí eu vou ver um carro de 150. Tem alguma diferença? 15, 150? Entendeu? Aí eu falo assim, tá vendo? Deus não me dá. Deu para aquele bigodudo lá que toca teclado, mas para mim não dá. Ô bigode, você está cortando, né? Aí de repente você fala assim, poxa, se eu tenho algo de 15, o normal seria eu procurar algo de 40, coisa do tipo, pagar lá as prestações, continuar, Deus arrumar um jeito de precisar fazer ele até mais barato, e aquela coisa toda, e eu ir crescendo. À medida que eu vou crescendo, eu vou me fortalecendo. A minha fé vai sendo fortalecida. Eu oro por uma pessoa, ela é curada. Eu oro por outra pessoa, ela é curada. Vou lá orar por outra pessoa, ela é curada. Daqui a pouco, meu irmão, se passar um enfermo na minha frente, eu agarro no pescoço dele e já faço ele ser curado na hora. Por quê? Porque eu estou subindo degrau por degrau, e isso está me fortalecendo na fé, está me preparando, né? A fé só pode aumentar à medida que utilizarmos. Fé que não se utiliza vira fumaça. Você perde, você não tem continuidade.
Não existe fé que sirva para ficar guardada. Eu tenho fé, só que eu deixo ela em casa na gaveta. Não existe. Não, eu tenho fé, eu só não uso ela. Não existe. A fé que existe é aquela que é usada, aquela que é colocada em prática. Eu preciso praticar, tem que estar sempre em uso. A nossa fé nos abençoa, mas também levará as pessoas à nossa volta a serem transformadas. Quantas pessoas vão ver você declarando o que vai acontecer, orando e acontecendo, que eles vão querer ter também a mesma fé, a mesma posição. Ei, quantas vezes a gente viu jovens, pessoas aí que de repente viram as coisas dando certo com o pastor, com o obreiro, e eles querem andar com esse pastor, com esse obreiro. Mas por que eles querem andar? Porque eles falam assim: nossa, você viu como aquele homem é usado? É muito usado, eu vou andar com ele. Hoje a gente quase não sai da igreja, muito difícil pregar fora. Mas há um tempo atrás, quando nós pregávamos fora, quando eu ia, os pastores iam, os evangelistas iam, ia um monte de gente junto. Nós chegamos numa igreja uma vez, metade da igreja era da Aliança da Paz. O pessoal, não, eu vou também. Mas por quê? Porque eles gostavam. Quando chegava lá, alguém era curado, alguém era liberto, alguém era restaurado, pessoas caíam na unção. Cada vez que ele estava lá fazendo alguma coisa, um monte de gente caía. Aí eles falavam assim: a gente pode ajudar o senhor? Pode, vamos derrubar tudo, vamos embora. Aí fazíamos todo mundo junto. Agora quando chegava outra vez que a gente ia sair, o pessoal ia ou não ia? Por quê? Porque eles queriam a manifestação que estava acontecendo através do profeta deles. Você tem que ser esse profeta. Você tem que ser aquele que leva a salvação, a libertação, a cura, a transformação. Se você manifesta o poder de Deus, você vai ser aquela pessoa que vai realizar coisas tremendas. Amém? Porque quando a fé é utilizada, todos que estão à volta acabam por participar. Por isso a sua fé ainda edifica quem está na sua proximidade, fortalecendo espiritualmente também esta pessoa. Agora, como você tem declarado a sua visão? Como é que é o seu dia desde manhã? Quando você está lá na empresa e alguém passa por você e fala bom dia, você fala: o que tem de bom no dia? É assim? Ou quando a pessoa fala bom dia para você, você fala bom dia para você também. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Eu te abençoo desde já, para você crescer, para você frutificar, para que tudo aconteça. Como é que é o seu coração? Você já repararam que, como eu disse, tipos de visão, de impossibilidade, de dificuldade. Como você tem tratado as coisas? Quando você encontra alguém com uma dificuldade. Eu encontrei um dia um casal com uma dificuldade, e aí eles foram conversar. Aí eles chegaram para mim, não era dessa igreja, eles chegaram para mim e falaram assim: olha, na verdade a gente está pedindo oração porque fulano falou que deveríamos pedir oração para o senhor, mas a gente praticamente já está separado, a gente não vai ficar junto. Eu na verdade nem estou dormindo em casa, estou dormindo na casa da minha mãe, ela que está lá. Então assim, e eu olhei para eles, viram que eu não falava nada. Eu falei, nossa, vocês vão ser os maiores líderes de casais. Vocês vão fazer um trabalho fantástico. Nossa, que coisa maravilhosa. Todas as experiências de vocês vão ajudar tantas pessoas. Porque os momentos que vocês tiveram dúvida, que vocês tiveram aflição, que vocês não sabiam o que fazer, você andou pelo caminho errado, você traiu, vocês fizeram tudo isso, mas agora vocês sabem falar o que não se deve fazer. Vocês estão preparados para fazer coisas grandes. E aí comecei a orar com eles, começaram a chorar um monte. Aí choraram que tinha que chorar, tal, não sei o que. Eu falei, e agora? Ele falou, não sei, o que eu faço agora? Eu falei, vai para casa da sua mãe, pega a roupa e volta, larga de ser besta, começa de novo, tem um lugar para você na presença de Deus, vocês vão fazer isso. Depois de um tempo, eles acabaram ligando para a gente, falando assim, nós estamos aqui no departamento de casais da igreja, que nós estamos e tal. O que é isso, irmão? Quem é você? Como é que você olha para o problema? Como é que você olha para a dificuldade? Está desempregado? Meu Deus, coitado, gente que está desempregado há 3 anos. Quanto tempo faz mesmo que você está desempregado? Há 2 meses. Nossa, ainda falta mais uns 3 anos para ficar desempregado, meu Deus. Esse é você? Se é você, meu irmão, resgata a tua fé e muda a tua história.
Já começa a dizer, Deus vai abrir a porta, vai escancarar, vai liberar, vai transformar. Já começa a profetizar na vida de filho, de filha. Já começa a profetizar para os seus netos, já começa a profetizar para todo mundo. Começa a usar aquilo que Deus colocou sobre a tua cabeça. A unção, o poder e a autoridade. Você tem que ser aquele que faz as coisas serem diferentes. Mas não é no dia, todos os dias. Eliseu não estava fazendo aquilo naquele dia. Uau, e agora? Eu acho que nós vamos ser atacados. Então peraí, se nós vamos ser atacados, é melhor eu ir orar. Ai, eu vou orar. Aí cai de joelho. Ai meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Não. Sem meninice. Já vai começando desde agora. Pega a tua Bíblia, começa a ler, começa a falar com Deus. Porque o dia que vier a dificuldade, as trevas não vão possuir a luz. E eu disse que você é luz. Você não vai ficar escondido. Você vai vir para fora. Você vai iluminar o caminho, tanto seu quanto das pessoas que estiverem à sua volta. É uma mudança que precisa acontecer. Eu não coloquei aqui, já deveria encerrar a palavra aqui, mas só para saber. Eliseu saiu para fora, falou, Deus, fecha os olhos deles. E foi até eles, foi até o capitão da guarda toda. E Deus fechou os olhos do capitão. Aí ele chegou lá e falou assim, o que você está procurando aqui? Ele falou assim, eu estou procurando Eliseu, um profeta aí, e tal. Aí ele não está aqui, mas eu te levo até lá. Ele falou, é mesmo? É, então tá, então vamos. Aí Eliseu sai na frente deles, e eles saem atrás. Ele vai até a cidade de Israel, lá o lugar de Jerusalém. Ele chega lá, para lá. O rei de Israel, quando vê, se desespera. Falou para o profeta, o que eu faço? Mato eles? Faço o quê? Ele falou, não faz nada não. Dá pão e água para eles, deixa eles comerem. E aí quando eles estavam lá no meio, comendo, tudo tranquilão, ele fala, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abrem os olhos e olham em volta, e tem um exército inteiro cercando eles, eles pararam, comeram o que tinha que comer, agradeceram e tchau. Morreu alguém? Mas diz a Bíblia que eles nunca mais voltaram àquele lugar. Porque eles viram o quê? Tem um profeta ali que é terrível. Tem um profeta ali que é poderoso. Tem um profeta ali que quando fala com Deus, o Senhor responde. Não mexe com o profeta não vale a pena. É perigoso demais. Foram parar na boca do jacaré, na boca do leão. Está todo o exército em volta deles. Se quisesse matar, matava. Eles não mataram porque ele falou, não precisa. Vai matar para quê? Eles já estão aqui mesmo. Dá comida para eles, dá água para eles e deixa eles embora. Mas por quê? Porque não tem testemunho melhor para aquele que era inimigo da tua vida do que ver a tua vitória bem de pertinho, assim ó, olho no olho. Ver você com emprego novo, ver você com a família toda restaurada, ver você com o carro na porta, ver você com as contas pagas, ver você feliz, alegre. O inimigo vai olhar isso e vai dizer, não pode mexer com esse cara não dá para mexer com ele, ele vem numa parte que não se controla. Amém, amados? Olha para o irmão do lado, quem que você está vendo aí agora? Quem? Quem que é homem de Deus, mulher de Deus? É profeta? Como é que é essa pessoa aí do seu lado? É alguém abatido? É alguém triste, caído, desanimado? É alguém injuriado? É alguém vitorioso? Alguém preparado? Alguém determinado? Alguém que está debaixo do poder e da autoridade de Deus? Alguém que sabe por que foi chamado? Que escolheu um caminho diferenciado? Que quer viver esse poder? Que que acredita na manifestação desse Deus?